Bom, pessoal, bom dia a todos. Em nome da Abrapsa, eu agradeço a participação de vocês, tá? É, Peço a ajuda de vocês, né, no sentido de que interajam com o Renato, né, nesse tema de IA, e vocês podem fazer as perguntas ou pelo chat, ou levantar a mão, né? E isso aí fica um trabalho mais dinâmico, tá bom? O Renato, ele é um colaborador da Gênesis, né? É uma empresa de tecnologia que fica em Jundiaí, que também tem escritório em Angola, tá? E eu passo a palavra para você, Renato Jafet, para começar esse nosso bate-papo aí, tá bom? Muito obrigado. Perfeito, Edmundo. Obrigado aí pelas palavras. Só me apresentando melhor aí, pessoal. Eu faço parte aqui do time de arquitetura de soluções e de cibersegurança da Gênesis IT. Conforme o Edmundo comentou, a Gênesis está presente em outros países também. Além da África, estamos na Europa e nos Estados Unidos. Um pouquinho da abrangência da Gênesis eu tenho nas primeiras partes aqui da apresentação. Edmundo, já posso compartilhar a apresentação? Ok. Vamos ver aqui. Pode sim, pode sim. Opa, bacana. Bom, pessoal, só contextualizando um pouco da Gênesis IT, a Gênesis está quase 30 anos no mercado, né? E ela atua em várias divisões de tecnologia, né? Então, sistemas de informação em cloud. Então, quando se fala de nuvem, de cloud, a Gênesis ela é multi-cloud, né? Então, existe tudo que diz respeito à infraestrutura, hospedagem de sistemas, até a parte de cognição, é muito de IA, né? Em cloud, a Gênesis tem uma atuação muito forte, né? Em cibersegurança, são times direcionados também para segurança da informação, onde a Gênesis oferta para o mercado não somente os serviços, mas tecnologias de próxima geração. Algumas delas a gente vai abordar aqui. Obviamente, não entrando no bit byte das tecnologias, mas dando uma contextualizada aí, né? Porque tem muito a ver com o tema. Serviços de infraestrutura de data center, então, tudo que vocês possam imaginar em termos de data center, desde cabeamento estruturado até todos os servidores, de classes de servidores e sistemas aí existentes. A parte de compliance, que tem muito a ver com o tema de hoje aqui, né? A questão de compliance também é muito forte. A Gênesis, ela é um braço de LGPD, né? Depois eu vou contextualizar isso um pouco melhor para vocês. A Juliana está dando boas-vindas aí para a galera. Tem a parte de produtividade, né? Então, tudo que eu estou falando aqui, pessoal, essas caixinhas, são times, são times direcionados a isso, né? A parte de produtividade e colaboração, a Gênesis, ela está sempre entre as 5 maiores da Microsoft no país, né? Já ficamos entre as 5 do mundo dentro do marketplace da Ingram Micro algumas vezes, né? O IT Services é uma divisão também de serviços de TI também bem abrangente, né? Inclusive, a Gênesis tem profissionais alocados em multinacionais e dentro de outras empresas aí, com atuação global também, né? Não é só Brasil. Genesis Business Applications é uma divisão voltada mais para a área financeira mesmo, para modelagem de automação para a indústria, de forma geral, né? Mas é muito forte na área financeira. E Genesis Financial é uma divisão onde a Genesis cuida para transformar em fintech empresas que estão consolidadas no mercado aí. E qual que é... Pessoal, vocês fiquem à vontade para me interromper no momento que vocês acharem melhor, em qualquer momento aqui, tá? Vocês podem ver que a atuação é bem abrangente, né, no mercado, e é justamente isso que nos dá hoje
também uma visão abrangente do que a IA está significando nas diferentes camadas aí da sua utilização, né? Então, quando se fala de IA, pessoal, nós temos um assunto, não é um assunto recente para o mundo da tecnologia, né? Mas é um assunto recente para a sociedade, né? Então, no mundo da automação, da tecnologia, no mundo dos sistemas, no mundo da proteção de dados, a IA ela não é uma novidade, né, na aplicação tecnológica. Mas para a sociedade, sim, isso bateu como uma novidade, porque se popularizou muito as questões aí dos GPTs, né, as IAs generativas, e as pessoas têm acesso agora a um layer muito grande de inteligência artificial, das quais quem tinha acesso há algum tempo atrás, quem é que tinha acesso a isso? Empresas que utilizavam lá o Watson da IBM, né? O Watson é uma inteligência artificial muito famosa, criada pela IBM, que já é usada há muito tempo em sistemas hospitalares para imagem de diagnóstico, né? Então, pessoal, estou falando para vocês dos anos 90, tá? Coisa bem lá atrás mesmo. Acho que o pessoal mais ligado à tecnologia Edmundo, não sei bem o perfil, né, exatamente do público aqui. Eu acredito que devem ser mais próximos de contabilidade, por aí vai. Mas acho que talvez tenhamos mais pessoas aqui, mais perfis, né, voltados à tecnologia também, né? Com certeza, com certeza. Então, quem vai lembrar dessas tecnologias lá no passado vai lembrar também que isso não é algo tão novo, né? Mas se popularizou agora. O grande aspecto, pessoal, que nos traz a esse debate primeiro, é um desafio nosso tentar transmitir isso com baixa complexidade, porque esse é um assunto que todos os tópicos deles, na verdade, são complexos, né? São complexos, o assunto quando se envolve IA, né? Algoritmos, enfim. Tirar a complexidade disso é um desafio para o público em geral. E a outra questão o baixíssimo nível regulatório que nós temos ainda sobre esse assunto no Brasil. Na verdade, não é só no Brasil, na América Latina, né? Então, sempre que a gente vai debater isso, nós fazemos um comparativo, por exemplo, com a Europa, né? A Europa tem sido um espelho para o Brasil em várias frentes, né? Principalmente na LGPD. Então, a GDPR já existe há muito tempo, né? A nossa LGPD ela é baseada na GDPR, não baseada em si, mas ela realmente foi inspirada ali na GDPR. E o que acontece quando a gente vai debater alguma coisa que não existe uma norma específica ainda, não existe uma lei específica ainda, não existem regras, né, bem estabelecidas, porque é um assunto muito novo para a sociedade, toda a nossa experiência é baseada na oferta de mercado que nós fazemos, né? Enquanto empresa de tecnologia, nós representamos muitos fabricantes que já utilizam a IA há muito tempo, né? E isso, obviamente, traz uma visão para nós meio que exclusiva, né? Meio que restrita a este mercado de empresas de tecnologia, e traz uma experiência de como que isso está impactando, né? Qual é o impacto que isso está trazendo nas diferentes camadas aí. Essa experiência que a gente tenta concentrar aqui para passar para vocês, cruzando aí com o tema de dados, né? Porque a maior preocupação hoje que nós temos no uso da IA é como que os dados, a ética por trás da utilização dos dados, né? E como é que eu protejo o que tem sido aplicado hoje para esse nível de proteção, tá? Bom, pessoal, quando falando da IA propriamente na prática, né? Desculpa pela letrinha pequena, mas assim que a gente compartilhar o material, a gente vai dar um jeitinho para essas letrinhas ficarem melhores para vocês aí, tá? Onde a IA está sendo aplicada,
né? Na prática, como vocês podem ver, hoje a IA é aplicada em tudo, né? Então, se você comprar um celular agora, ele virá recheado de IA. E o que você pode fazer quanto a isso? Nada. Os fabricantes irão usar IA e ponto final, né? Então, nós temos perfis de pessoas que não se incomodam com isso e até gostam, né? Mas nós temos perfis de pessoas que se preocupam demais com o que está acontecendo ali no device dela, né? E é muito obscuro, é muito complexo ainda os textos que quando você compra um device novo, lá um celular, seja o que for, aparece aqueles textos para você aceitar, né? O agreement ali, né? Para você aceitar aquelas cláusulas, e as pessoas que leem, dá para contar nos dedos ainda, né? A gente sai aceitando tudo ali. Não é uma boa prática, mas ali está escrito, sim, tudo que aquele modelo de IA vai coletar do seu comportamento, da forma que você usa aquele dispositivo, né? Esse que é o grande debate hoje, e a gente vai abordar um pouco disso aqui. Então, pessoal, políticas e governo, né? Então, o governo vem usando a IA há algum tempo já para determinar os perfis ali das pessoas com viés político mesmo, né? Essa discussão ela é bem acalorada, né? A forma que isso pode ser usado ou não, né? Mas também tem o uso para determinar o melhor local para se construir um hospital, enfim, os recursos necessários ali para que uma escola seja construída com o menor custo. Então, existe esse uso também bem ético da IA pelos governos, né? Só que vocês podem ver que passam por todas as camadas que a gente conhece. Então, bancos, finanças e pessoas, tá aí os bancos digitais, né? Se você tem uma conta no Nubank, no C6 da vida, em qualquer banco digital, você está sendo regido ali, toda a sua atuação em cima daquele aplicativo está sendo coletada para que sejam feitas ofertas mais assertivas de linha de crédito e por aí vai. Transporte, né? Então, tá aí os carros elétricos, né? Quase todos eles embarcados com algum tipo de IA, né? Observando também questões de segurança, né? E o comportamento do motorista ali, até para preservação da vida útil da bateria, né? Então, e a IA está embarcada em quase tudo que a gente utiliza. Nós, aqui, enquanto empresa de tecnologia, praticamente navegamos em todos esses layers. Então, por atendermos clientes, praticamente de todas essas camadas que vocês estão vendo aqui, a gente acaba entrando realmente em contato direto com essa entrega, né? Isso nos traz alguns insights para compartilhar com vocês. Tranquilo, Edmundo, pessoal? Até aqui, acho que beleza, né? Tranquilo, tranquilo. Legal. Bom, pessoal, quando a gente, como eu disse lá atrás, ao tentarmos discutir o que seriam as boas práticas e o que os governos estão, como os governos estão olhando, né? As autoridades aí estão olhando para as big techs, para as empresas que nos provêm esses serviços. A questão regulatória é sempre comparada ali com a Europa. Então, o que nós temos aqui? A GDPR. Então, a regulamentação da GDPR, há muito tempo, mesmo antes da explosão da IA, já prevê, né? Ela já traz aí alguns cuidados para com o cidadão que está inserido na União Europeia, né? Então, por exemplo, os direitos dos titulares, né? Os consumidores dessas tecnologias, eles podem já, na Europa, por exemplo, eles têm direito de acessar esses dados que são coletados via IA, né? Eles podem solicitar correções, né? Eles podem solicitar que, caso aquele perfil tenha sido coletado de uma forma não real, ou digamos, com algum adicional ali que não exista no seu perfil, essa correção ela pode ser requisitada, né? E a exclusão dos metadados coletados também por essas IAs na Europa, o cidadão
ali pertencente à União Europeia tem uma facilidade maior de requisitar para essa empresa de tecnologia, seja ela ou não uma rede social, que esse metadado seja excluído, né? Então, nós percebemos que lá existe um avanço, né? Realmente, até antes da IA, se tratando de dados mesmo, mas a questão da IA rapidamente entrou ali nas premissas da GDPR, né? Então, a Europa tem esse cuidado, e o que se espera é que o Brasil traga esse espelhamento, né? Uma vez que a LGPD também ela tem sido espelhada ali pela GDPR, né? Não é um Ctrl+C, Ctrl+V, como as pessoas falam, né, da GDPR, mas sim, existe essa inspiração no que a GDPR traz, né? Bom, a transparência e a explicabilidade, né, que é um termo aí que está sendo usado bastante, né? Então, por exemplo, as empresas que atuam diretamente com essa oferta de IA na União Europeia, elas precisam tomar um cuidado maior com a transparência e a forma como isso é explicado para o cidadão, né? Porque a maior parte desses documentos que te informam como é que está funcionando essa IA, eles são altamente complexos, né? As pessoas têm que jogar o texto no chat GPT, né, que é uma IA também, para tentar compreender o que aquela empresa tá tentando dizer, né? Então, a regulamentação e a conformidade, elas são pilares fundamentais na proteção de dados, né? Então, na era da IA, né? Então, com o aumento da coleta do uso de dados, dados pessoais, né? É mandatório lá, já é mandatório que as organizações elas sigam rigorosamente as leis e as diretrizes estabelecidas para garantir essa privacidade, né? E o direito individual, tá? Este avanço que hoje contempla ali a União Europeia não é a nossa realidade, tá, pessoal? A nossa realidade aqui ela ainda está muito aquém, está sendo debatida amplamente no Congresso, enfim, essas discussões já se iniciaram, né? Mas neste momento, qual é o posicionamento que nós temos tanto do Marco Civil da internet, né, quanto da LGPD? É simplesmente que as empresas elas adotem medidas de segurança. Então, isso é bem genérico, né? Você tem ali a seguinte diretiva: é imprescindível que sejam adotadas medidas de segurança, mas não há uma especificidade, assim, não está especificado dentro desse pedido, né? O que realmente as empresas precisam, tem por obrigação entregar, né? E desta forma genérica, empresas das mais diversas de tecnologia, então você tem aí a Meta, né, o Facebook, Instagram, as redes sociais principalmente, elas, sim, elas têm um direcionamento diferenciado em países onde a obrigatoriedade ela é menor, né? Isso envolve também custo, então quanto mais dispositivos de controle uma rede social precisa aplicar num país específico, maior é o custo dela, né, com essas tecnologias, tá? Bom, ainda sobre regulamentação e conformidade, é importante a gente trazer essa pauta para chegar ali numa discussão do que é informação, do que é dado, né? E essas diferenças conceituais de dado e informação ainda são armadilhas aí para as pessoas entenderem exatamente como que isso está sendo usado, né? Então, ainda com relação à questão de regulamentação e conformidade, as avaliações de impacto elas ainda são bem precoces. Então, as IAs estão sendo implementadas, sistemas inteligentes aí estão sendo entregues, né? Por acaso, Edmundo, eu estava até debatendo com colegas sobre o uso da IA na contabilidade, né? Então, assim como a jurimetria já se tornou uma realidade, a jurimetria está sendo usada amplamente, eu vou debater um pouco dessas questões com vocês, né? Mas
A contabilidade também, as plataformas aí mais conhecidas, né, de apoio ao mundo contábil já está com os pés na IA, né? Então, por exemplo, isso vai tornar a entrega do bloco K uma coisa mais redonda, isso vai tornar o tratamento do SPED fiscal praticamente com a ausência de erros, né? Uma vez que o modelo de IA aprende, de fato, todas as obrigações fiscais do governo, né? A aplicabilidade disso em cima dos sistemas usado aí no mundo contábil vai realmente ter um disparo de concorrência, né? Mexe muito com o mercado, né? A grande preocupação é o que acontecerá, né? Você tem ali, de repente, um escritório super conceituado e aí o menorzinho está com uma automação de IA aqui, esse cara começa a se equiparar em termos de eficiência por conta da automação, né? Essas automações também trazem risco e elas também são pautas para o debate, o risco, né? Da automação, porque a IA não é perfeita, né? A gente vai chegar lá. Então, a avaliação de impacto, pessoal, feita no Brasil para entrega de IA, ela é baixíssima. Ela ainda é baixa, tá? Essa é uma observação geral, tá? Bom, não é só a questão de avaliação de impacto, né? O papel da autoridade em cima disso. Então, quem é a autoridade hoje que está mais comprometida e está mais atuante nesse tipo de, de inspeção? Né? É a ANPD. Né? Então, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que cuida do resguardo ali da Lei Geral de Proteção de Dados, né, da LGPD, ela hoje é o órgão que mais tem atuado em cima dessa entrega exacerbada da IA e a forma como a IA tem tratado os dados das pessoas no Brasil. Tá? Bom, um dos maiores desafios na adoção da IA em sistemas usados pelos cidadãos, né, é a complexidade dos algoritmos, porque muitas vezes eles são chamados de black box. O que é black box no mundo da tecnologia? São sistemas altamente complexos de serem compreendidos, né? Até por especialistas. Por quê? Quando você fala de um algoritmo de IA, muitas vezes ele é complexo até pelas pessoas que trabalham com isso, né? O algoritmo ele acaba sendo ali de entendimento quase exclusivo de quem o fez, né? Do time que modelou aquele algoritmo. Então, é algo muito complexo, é por isso que é chamado de black box, né? As caixas pretas. Então, esse termo, né, que é amplamente usado, e ele já está em documentos oficiais aí, né? Traz uma falta de transparência, né? E a LGPD prevê a falta de transparência. Por isso que a NPD atua justamente nisso, né? Se uma Big Tech não explicar com todas as letras de forma que seja possível entender qual é a transparência disso, né? O que isso está fazendo de fato com os dados dos brasileiros, a NPD ela vai atuar, ela vai tentar bloquear aquilo, ela vai trabalhar para que essa rede social ela tenha que responder. Né? Então, ela está muito atuante nesse sentido. Né? Olhando por esse aspecto, a gente precisa dar um passo para trás com relação à informação que as pessoas têm, principalmente pessoas que não são tão ligadas à tecnologia. Existe uma diferença entre a tratativa de dado e tratativa da informação. Né? Então, só lembrando aqui de forma conceitual, né? O dado, quando a gente fala de dados, na verdade, para o mundo da tecnologia, o dado é o arquivo que você vê ali na janelinha do Windows ali ou do Mac, né? Você está vendo ali um arquivo .docx, né? Isso é um dado. A informação está dentro dele, né? Então, o que acontece? Por que isso aqui é exposto? Porque uma Big Tech ela pode utilizar essa flutuação conceitual para determinar que, sim, ela tem cuidado com os dados.
porque muitas vezes a questão do que é dado em informação, ela está escrita de forma genérica, né? Então, assim, sistemas utilizam um meio de comunicação de APIs, por exemplo, né? A forma como a sua informação é enviada para o banco de dados de uma Big Tech, ela é a arquitetura responsável por essa transmissão, ela pode sim levar a algo genérico, né? Afinal de contas, o que subiu foi um arquivo ou foi só informação, né? Então, essas pegadinhas, não podemos chamar de pegadinhas, mas a falta de a ausência de especificar exatamente da forma como é feito, traz esses gaps, digamos assim, né? Conceituais e torna complexa o entendimento do que as empresas estão fazendo com os dados, com a informação do cidadão, né? Tranquilo aqui, Edmundo? Tranquilo. Agora, eu tenho uma questão que você está colocando aí de órgãos que regulamentam, né, as informações. Nós temos um exemplo que aconteceu com o Serasa Experian, né? Isso, Então, isso. assim, aconteceu esse vazamento, o Serasa ele foi, vamos dizer assim, multado, né? Só que tem um outro lado, né, que são as informações das empresas e de pessoas físicas que vazaram. E Exato. eles não foram ressarcidos por esse dano. Uhum, Então, assim, exatamente. o Serasa, dentro desse contexto, ele teve que pagar lá uma multa de alguns milhões. Mas Certo. quem foi mais prejudicado não recebeu nada. Não recebeu nada, exatamente. Edmundo, muito bem lembrado. Teve uma palestra também que a gente participou, né, que eu abordei esse ataque bem famoso, o ataque ao Serasa. Pessoal, para quem não se lembra ou não sabe, esse foi realmente, talvez, um dos maiores, talvez não, ele é considerado o maior vazamento de dados da história, tá? Por quê? Bom, porque a quantidade de cidadãos brasileiros é gigantesca, né? E praticamente nenhum país tem números assim. E que tipo de vazamento nós estamos falando? O vazamento de absolutamente todos os CPFs, inclusive os mortos. Então, para cada CPF existente no Brasil, vazaram ainda subpastas ali, né? Com todo o seu histórico, todos nós aqui nessa sala foram vazados, sem exceção, tá? Isso explica esse aumento exacerbado do telemarketing em cima de todos nós. Eu tenho certeza que todo mundo aqui está passando por uma experiência desagradável há muito tempo, pelo menos há 3 ou 4 anos. Vocês nunca receberam tanta ligação, tanta mensagem de sistemas de telemarketing. Por quê? O vazamento de um órgão desse traz ali todo o perfil, praticamente todo o perfil de cada cidadão. Então, essa base é vendida no Telegram, né? Esse vazamento é vendido aí a $1.000 na Darknet, na Deep Web e no Telegram, né? Já encontramos essa base à venda eles não estão mais ligando agora, está vendendo realmente em qualquer lugar, né? Só que isso é um metadado poderosíssimo, porque na hora de um banco fazer oferta para você, ele já sabe o seu perfil, o que você comprou, que casa que você tinha, se é casado, se é divorciado, se você paga ou não pensão, se você, como estão suas obrigações fiscais, tudo isso Serasa tem, né? E acabou vazando, né? Não tem retorno, esse é o tipo de ação que não tem um retorno, não tem como voltar atrás, né? Então, a grande preocupação também, Edmundo, com o uso da IA é justamente porque depois deste ocorrido, imagina a IA automatizando esse processo, o processo de golpe, né? O processo
telemarketing falso, enfim, todo tipo de fraude que você possa imaginar. É muito mais fácil agora fazer com dados reais, porque a pessoa passa a acreditar imediatamente ali, né? A pessoa que realmente não é tão ligada à tecnologia. Mas foi muito bem lembrado esse incidente por você, e ele sim é um dos pilares da preocupação da NPD, né? Como o Serasa também é um fornecedor parceiro do governo, eu acho que nem chegaram realmente, acho que não conseguiram até hoje estipular, apesar de ele ter sim pago multa, né? Não chegaram a realmente desvendar aí qual seria esse montante, né? Porque a multa da LGPD é uma coisa muito cara, por um vazamento simples. Agora, para um vazamento desse, eu acho que não chegaram ainda num consenso do que seria essa penalidade com o Serasa, né? E a gente entende que isso meio que ficou para trás, assim, meio que se você procura ali, se você buscar agora realmente em que pé que está esse processo, ele realmente não teve muito desfecho ainda não, né? Mas ele realmente nos traz aí um aspecto bem preocupante, né? Uma coisa curiosa é que o grupo hacker que desferiu esse ataque, ele utiliza IA para o cyberataque, né? A IA, pessoal, ela vem sendo usada para o mal há muito tempo por grupos igual o Lockbit, grupos iguais ao Ransom Hub, né? O Akira, são Black Basta, são grupos hackers que utilizam inteligência artificial nos seus ataques, né? O que amplifica muito, né? Piora muito a situação de quem está sendo atacado. Mas voltando aqui para o aspecto do objetivo do que deve ser protegido, são os dados sensíveis, né? E quem determina o que é dado sensível é a LGPD, que é uma lei. Então, origem racial ou étnica, né? Convicção religiosa, opinião política, filiação a algum sindicato, né? Ou alguma organização de caráter religioso, filosófico ou político, né? Dado referente à saúde ou à vida sexual e dado genético ou biométrico. Pessoal, quase 100% desses dados você é perguntado em formulários na hora de fazer um usuário de uma rede social ou na hora de fazer um formulário para um sistema, tá? Então, veja bem, qual que é o foco aqui? A preocupação da autoridade nacional não é à toa. Os dados que a IA está usando para treinar os seus modelos são justamente os dados sensíveis ao qual a LGPD tenta resguardar. Nós temos observado esses formulários para você criar um usuário ou para você se registrar em alguma coisa, nós temos observado que eles estão tentando diminuir a quantidade de dados captados ali, né? Que é o data minimization, que a gente chama, né? Minimizar essa captura, essa captação de dados. Mas como isso não se tornou de fato fiscalizável, né? Não tem realmente ali um órgão fazendo o papel de intimar as empresas, na verdade o brasileiro ainda está meio que nem aí com a LGPD, né? As empresas que estão adequadas de fato são empresas que têm ligação comercial com empresas lá fora, né? Geralmente a matriz está na Europa e assim, a relação comercial entre essas empresas pode se estremecer se a unidade brasileira não se adequar, né? Agora, se não for isso, a gente entende e nós estamos observando que ainda não é levado tão a sério como deveria, né? Apesar de várias multas já terem sido aplicadas no Brasil, né? Tem alguns exemplos aí. Então, quando a gente fala, vou dar um exemplo aqui para vocês, né? Nós separei aqui, Edmundo, essa reportagem, ela é desse mês, né? Isso está lá disponível no site da NPD, né? A NPD ela aplicou uma suspensão, né, cautelar no dispositivo que a Meta usa, a dona do Facebook, né?
usa para coletar os dados pessoais dos usuários do Facebook, por exemplo. Isso aqui é uma coisa recente, é desse mês. O que significa isso? A falta da explicabilidade. Então, quando a NPD foi ler o documento da Meta que explica como isso funciona, você tem que chamar um engenheiro de software para entender. E, na verdade, aquilo é para o cidadão entender. Então, as redes sociais não deixam claro. Assim, é um embrolho, é um texto gigantesco com um tecnês exacerbado, né? Quando não, o próprio texto, você percebe que ele foi feito, a escrita dele foi feita para ser complexa mesmo, né? Então, a NPD vai combater isso. A empresa de tecnologia que não deixar muito claro, com todas as letras, como que a IA usa aquela informação, ela sofrerá esse tipo de sanção, esse tipo de penalidade aí. Aqui é uma empresa, é um exemplo, eu peguei ali essa reportagem de uma empresa, mas, na verdade, são dezenas, né? Diariamente, a NPD tem atuado em cima, não são somente big techs, tá, pessoal? Você tem montadora de veículo, você tem fabricante de TV, você tem de tudo aí que está usando o comportamento do usuário para treinar a própria IA. Sem um consentimento, nós estamos percebendo que no Brasil haverá um entrave, né? Então, você precisa de um consentimento para falar, pega meu comportamento e treina seu modelo de IA, né? Tranquilo aqui, pessoal? Fica à vontade aí, né, se tiver alguma pergunta. Bom, quais são os desafios dessas empresas, né? Falando da parte aí né, nos pondo no lugar da Big Tech agora, né? Quais são os desafios que essas empresas têm encontrado na coleta e no processamento, né? A coleta, o processamento e a guarda são pontos específicos da LGPD, da GDPR, né? Então, armazenar isso de forma segura, né? O uso ético desses dados, né? E o consentimento adequado. Porque quando a gente fala de consentimento, pessoal, há uma discussão se aquele clique que você dá consentindo é uma assinatura sua, não é? Você assinou esse documento, né? Então, assim, aquele eu concordo, que você clica ali, para esse tipo de atuação, há um entendimento de que ele não é suficiente, né? Aquele negócio lá, eu não assinei, eu só cliquei sem querer num botão ali. Então, esse também é um debate acalorado, né? A forma como os sistemas mostram para você, você concorda? Né? Na verdade, você muitas vezes está estabelecendo uma relação de contrato ali com aquele serviço, né? E passa a não ser suficiente somente essa clicadinha no botão, eu concordo, né? Mas olhando aqui para esses desafios, quais são os aspectos principais aqui, né? No caso do armazenamento seguro, o volume de dados coletados pelas IAs hoje é uma coisa monstruosa. Na verdade, nunca se viu uma volumetria dessa. Nós estamos falando, pessoal, de petabytes, assim, tetas e petabytes. Então, são volumes de informação que tomam espaços gigantescos no data center, né? Então, a IA vive do quê? A espinha dorsal da IA é uma coleção de dados, uma coleção de informação. Então, quando você está conversando com o chat GPT, você percebe que ele está varrendo. Você coloca um tema qualquer lá, de receita de bolo, né? Qual a melhor maneira de se fazer esse bolo? Na verdade, ele varreu milhões de receitas diferentes e o algoritmo tenta fazer uma média do que falaram lá que foi um sucesso, né? Para ele te dar a melhor resposta. Então, o armazenamento seguro começa a ter um entrave, começa a ter um desafio com um volume monstruoso de dados desse, né? E por que nós estamos colocando isso aqui? Porque as empresas no Brasil, que não são big techs, são empresas menores, e vai ofertar para o seu cliente alguma coisa com IA, se essa IA estiver dentro de casa, esse investimento passa a ser muito alto, né?
O investimento para tornar seguro essa informação passa a ser muito alto, né? E o uso ético dos dados, né? Então, uma vez que você armazena, você vai ter que trabalhar isso daí e praticamente divulgar as regras de como você vai usar eticamente essa informação para ofertar uma inteligência ali para o seu cliente, né? E o consentimento adequado. Então, garantir que os dados coletados tenham o consentimento explícito é um grande desafio, né? O consentimento explícito, na verdade, ele precisa ser escrito, né? Eu concordo com isso, né? O consentimento explícito de um documento que você escreveu e eu só dei ok, ele não é explícito, né? Essa discussão existe e tem sido debatida aí. Então, assim, pessoal, muitas das etapas, muitos dos temas que a gente está passando aqui, eles estão sim no ar, eles estão sendo trabalhados, eles não estão consolidados, né? Então, muitas vezes a gente está apoiado aqui no possível bom senso de quem está ofertando esse tipo de tecnologia, né? Bom, tudo isso, tanto o armazenamento, né? A tratativa dos dados, isso tudo, qual que é o objetivo final? Decisões automatizadas. Então, a IA, o grande trunfo da IA é automatizar decisões, né? Então, ela já entendeu quem você é, ela já entendeu o que você faz, ela vai começar a fazer por você, né? Então, você tem aí exemplos, dispositivos igual a Alexa, né? Os assistentes aí Renato, do... Não sei... Renato, Oi, pode falar. é, o pessoal está querendo interagir, mas é só levantar a mão, que aí se desbloqueia aí o microfone, tá bom, pessoal? Sinta-se à vontade. Tem alguém escrevendo no chat? Eu não estou acompanhando aqui. Não, que tem algumas pessoas que estão tentando interagir, fazer perguntas, Ah, mas sim. o microfone está bloqueado. Então é só levantar a mão que o pessoal, a Juliana, ela libera, tá bom? Ah, bacana, bacana. Fica à vontade aí, pessoal. Bom, só retornando aqui, né? Tudo que nós falamos aqui até agora, qual que é o objetivo? Automatizar decisões. Eu dei exemplo aqui da Alexa, dei exemplo dos assistentes virtuais aí, que estão embarcados no iPhone, o OK Google lá, que a galera usa, mas esses são só exemplos básicos, existem sistemas que são muito mais avançados que esses, né? Estão embarcados até na aviação, mas a automação da decisão é o objetivo da IA, né? Por quê? O sistema financeiro, sistemas que utilizam muita informação, você começa a caminhar para um cenário onde é humanamente impossível você ir lá e filtrar aquela informação, porque é muita coisa, né? Então, os modelos de IA, eles são gerados com esse objetivo, né? Nessas questões de automatizar uma decisão, nós podemos esbarrar em vários riscos, né? Quais são as áreas mais atingidas hoje, né? Quais são as áreas aí, não são as mais, mas são bons exemplos, né? Por exemplo, concessão de crédito, né? Então, hoje, os bancos utilizam todo o seu perfil, inclusive da rede social, para chegar num coeficiente de quanto aquela pessoa é não responsável, né? Então, basicamente, o que eu quero dizer? Você tem um garotão lá de 19 anos que está procurando uma linha de crédito, mas na rede social dele tem vídeo de racha de carro, por exemplo. Na rede social dele só tem balada. A IA, existe um modelo treinado para falar assim, ó, Edmundo, você é o dono do banco, né? Tudo bem. Me parece que esse cidadão aqui pode ter essa linha de crédito, mas quer dar uma olhadinha como ele vive, né? Então, as IAs estão neste ponto. Isso que eu estou dizendo, pessoal, está acontecendo agora. Isso é usado nesse momento. As seguradoras usam isso, né? Então, as seguradoras hoje têm sistemas, elas possuem essa tecnologia de realmente começar a avaliar como as pessoas se comportam, né? Qual que é o negócio da Meta do Facebook? É vender esse tipo de informação. E você concorda lá na hora de assinar a rede social.
os seus dados, esse metadado, né? Ele está alimentando os sistemas de uma seguradora. Então, se o seu score depois diminuir, se a sua avaliação de risco depois subir, pode ter muito a ver com o seu comportamento na rede social, com o que você posta, se você debate politicamente, se você xinga alguém, tudo isso são metadados que serão avaliados por esses modelos de IA. Isso acontece nesse momento, tá? Então, a concessão de crédito, por exemplo, já está sendo filtrada com esse tipo de coisa, né? Processo de contratação. Sistemas de RH famosos já estão utilizando esse tipo de abordagem de IA para determinar se aquele candidato é a melhor opção. Então, às vezes, ele tem um baita currículo, mas existem outros aspectos fora dali aonde estão sendo considerados que, de repente, você vai ter um problema com esse cara. Que pode ser comportamental, pode ser, enfim. Um outro exemplo aqui, a avaliação judiciais, né? Então, não sei se vocês já ouviram falar, pessoal, nós temos clientes dentro da Gênesis que são de jurimetria, né? O que é a jurimetria? São plataformas dotadas de IA, onde... Vou dar um exemplo para vocês de uma plataforma que a gente trabalha. Digamos que o advogado pegou um caso, esse caso já vai ser julgado, né? Tá ali, tá tramitando ali, né? A IA hoje, o que ela consegue fazer? Ela consegue buscar a vara onde está sendo tratado esse processo e ela consegue descobrir dos 3.000 processos que teve igualzinho a esse, 75% a decisão daquele juiz foi X. E esse sistema já oferta para o advogado, ó, faça um acordo que você vai perder. Tá? Então, isso não é o futuro, isso aí está à venda nesse momento, né? Então, inclusive, são parceiros de tecnologia do nosso portfólio. Então, por exemplo, a IA na jurimetria hoje consegue puxar a capivara de um CNPJ e de um CPF de forma completa, mas quando fala completa, é completa mesmo. Em segundos. Sem o advogado ter que rodar fórum, sem o advogado ter que fazer reunião presencial. Vocês não levantam mais da cadeira. A IA já faz isso, né? Porém, apesar de toda essa automação, que é o objetivo da IA, nós temos os riscos, né? E esses riscos, eles são um ponto enorme de preocupação, porque vários entraves já aconteceram, inclusive existem processos rolando por causa disso, né? Quais são os principais aqui? O risco de discriminação e de viés, né? Então, por exemplo, um modelo de IA, se ele sofreu uma falha, se ele não foi bem treinado, ele pode simplesmente informar para alguém uma inclinação errônea daquela pessoa. Olha, ele é inclinado a isso, ele tem uma tendência à agressividade, ele tem uma tendência a abandonar o barco. Então, assim, isso é considerado uma discriminação, que é um sistema autônomo, não é humano, gerando insights sobre um cidadão que pode ser errôneo, pode sofrer falha, né? E não há uma regulamentação específica do que fazer nesse caso. Isso vira um processo judicial e vai ser julgado por um juiz, né? Então, a falta de transparência, né? Então, por exemplo, a hora que você toma uma decisão sobre alguém baseado na IA, você não consegue provar a transparência disso, né? Quais foram as características realmente dessa tecnologia para ela chegar nessa conclusão, né? Então, o risco de discriminação e viés tem sido um problema já há bastante tempo, né? E a falta de transparência também, porque os algoritmos aí chamados de black box, eles são extremamente difíceis de serem auditados e serem entendidos. Então, a utilização da IA como processo de tomada de decisão automatizada está se tornando cada vez mais comum em diversas áreas, na indústria, sistema financeiro, hospitalar, né?
crédito, contratação, enfim. Mas essa prática traz também esses riscos, né, que devem ser abordados de forma mais cuidadosa aí, porque tem impacto negativo e às vezes o impacto é irreversível, né, na vida de alguém. Bom, a segurança cibernética no entorno dessa camada toda que a gente está debatendo aqui, ela tem alguns focos, né? E ela está tentando trazer para esse mundo algumas soluções para redução desses riscos, né? Então, é aqui, pessoal, que a gente acaba navegando bem, porque nós ofertamos essas tecnologias de segurança e de proteção para o mercado, principalmente para o mercado de IA, né? Então, por exemplo, um dos desafios, né? Nós temos uma coisa chamada APT, que é a ameaça persistente avançada. Muito se falava, né, pessoal, de vírus de computador, isso lá nos anos 90. Na verdade, hoje nós chamamos puramente de ameaça. Por quê? Você tem vírus, tem malware, tem trojan, tem riskware, tem compromised, você tem uma série de categorias de vírus, né, de malware, que simplesmente o mercado agora chama de ameaça digital, né? Então, esse é um consenso no mercado hoje. Então, a ameaça persistente é hoje a mais causadora dos problemas muito famosos, que ficaram famosos aí, saíram até no jornal, né? Então, a indústria de e-commerce gigantesca que foi atacada, né? A maior seguradora do país foi atacada, uma grande emissora de TV foi atacada. Então, assim, os exemplos são muitos, né? Onde a ameaça persistente ela conseguiu bypassar os sistemas de segurança e os hackers conseguiram atacar essas empresas. Então, a IA nos sistemas de segurança tem ajudado demais na prevenção desses grandes ataques, né? Não são todas as empresas ainda que conseguiram um investimento massivo em cima disso, mas as que investiram já estão muito mais protegidas, né? Então, são sistemas que utilizam IA para defender de ataques com IA, né? Bom, as vulnerabilidades em cadeias de suprimento, então, toda a camada do mercado que é uma cadeia de suprimento tem sofrido demais com esses ataques, né? Estão investindo agora também nessas tecnologias. E a solução, pessoal, que mais tem feito sentido é o Zero Trust, né? A arquitetura Zero Trust, ela só uma explicação um pouco mais rápida sobre isso. O Zero Trust é um conceito onde eu uso ferramentas e no meu ambiente de TI eu passo a não confiar em mais ninguém, nem no presidente, nem no diretor, nem no carinha de compras, nem na secretária, ninguém. Todo humano passa a ser um ponto de desconfiança e um ponto de ameaça na minha rede. Até que eles provem o contrário, eles não acessam nada. Esse é um conceito Zero Trust. E nós temos ferramentas de mercado que fazem isso de forma mais confortável para não virar também um engessamento, né? Não travar a operação, não ser uma coisa chata, né? Mas o conceito Zero Trust é o que tem empurrado as empresas em direção a um nível de segurança aceitável, né? Para frente a essas ameaças que utilizam inteligência artificial, né? O cyberataque, qual foi o aumento de cyberataque depois dos vieses aí da IA, né? Então, na verdade, pessoal, isso começou ali no meio da pandemia, tá? No meio da pandemia, nós já estávamos observando cyberataques utilizando IA, né? Então, isso só aumentou, né? Qual foi esse aumento, pessoal? Quase 900% no aumento de cyberataque, desde lá do meio da pandemia até aqui. Isso já aumentou mais ainda, né? O mercado não, o público em geral ainda tem uma dificuldade de determinar o que é um cyberataque. Um cyberataque não é só aquele ataque que para a empresa e elimina todos os dados. O cyberataque, na verdade, passos muito anteriores a esses ataques maiores pode ser considerado cyberataque. Você pode ter atacado já e não sabe, né? Então, por exemplo, qual que é o conceito de um cyberataque?
É qualquer tentativa de acessar, desativar, alterar, destruir, roubar e expor, obter acesso não autorizado ou fazer o uso não autorizado de um dispositivo. Então, vamos lá. Qualquer uma dessas camadas que você ultrapassar, você, sim, participou de um cyberataque. Você é um hacker do mal? Você é um black hat? Não, mas tentar acessar alguma coisa que sabe que não tem... Você sabe que a pasta do financeiro não é para você acessar, mas você tenta acessar. Uma tentativa de cyberataque, né? Você tentar desativar algum recurso, né? Alterar algum recurso que você não tem autorização, né? Destruir, roubar ou expor. E por que esse encadeamento é importante nessa pauta, pessoal? Porque hoje, ao contrário do passado, a IA está sendo usada pelos hackers em todas essas etapas aqui. Então, quando você tem um ataque direcionado a uma empresa, o cara já está usando IA em todos esses layers, o que pode tornar bem sucedido demais o ataque desse grupo hacker, né? Se vocês derem uma googada aí, jogar no Google os últimos cyberataques, vocês vão ver que empresas gigantescas, que apesar de grandes, ainda têm um conservadorismo na TI, elas não investiram a tempo nesses níveis maiores de proteção e foram vítimas, né? Uma grande transportadora recentemente foi vítima de um ataque deste nível aqui. É um grupo conhecido por usar IA nos seus ataques. E quais são as principais fontes desses ataques? Nós temos aqui alguns nomezinhos, né, que são conhecidos. O ransomware, né, é um tipo de, vou chamar de vírus aqui, tá? É um tipo de vírus que faz chantagem, ele sequestra seus dados e vai te cobrar por isso. E você perdeu, tá? Não tem mais o que fazer. Spyware. A menos que você tenha um backup realmente bem configurado, você perdeu. Spyware, ele vai tentar roubar informação importante, ele vai tentar roubar credencial, né, para também te levar numa chantagem lá na frente, né? O Edward vai ficar te enchendo de propaganda até que uma dessas propagandas te leve também a alguma camada maliciosa, né? Ou a comprar o que você acha que era um produto e aí do nada você compra outro, né? Worms, né? Eles têm a capacidade de disseminar para outros computadores, né? Cavalo de Troia, muito famoso. É um programinha que você acha que é bacana, você foi no Baixa Aqui, que é um Baixa Aqui hoje, é uma das maiores ameaças que existem para qualquer pessoa, é você baixar alguma coisa no Baixa Aqui. Se você faz isso hoje, pare de fazer, né? O Baixa Aqui é um disseminador de ameaça gigantesco, né? Então, por exemplo, você baixou alguma coisa no Baixa Aqui, a hora que você instalou, achando que é o PDF, ele vai instalar o leitor de PDF também, mas ele vai instalar uma surpresinha chamada Cavalo de Troia. Isso vai te dar um trabalho depois, tá? Se é que já não está dando. E os botnets transformam o seu PC num escravo dos hackers. Ele fica lá por muito tempo usando o seu PC, usando a sua estação de trabalho para cometer outros crimes, né? Esse é muito comum, né? Então, esses tipos de malware, todos eles hoje têm as suas novas versões utilizando IA. São muito mais inteligentes, mais rápidos e te enganam com muito mais facilidade, né? Bom, pessoal, tranquilo, estou indo rápido demais, não falta muito, mas se tiver pergunta, fica à vontade. Bom, desafios de segurança, né, cruzando com privacidade aí, né? A anonimização dos dados. Então, por exemplo, tentar anonimizar, que é uma obrigação legal a anonimização dos dados, né? A empresa que faz a coleta, ela precisa dessa anonimização, mas o crescente uso da IA, a quantidade massiva de dados que ela processa, né? A segurança e a privacidade, elas vão ficando mais... Então, nós temos uma pergunta. Opa, desculpa, pode fazer. Tem uma pessoa que já levantou a mão. Fica à vontade. A Eliette, né? Eliette, tudo bem, Eliette? Isso. Oi, bom dia. Bom Desculpa, dia. estava apanhando para ligar o microfone.
Eu tenho uma dúvida a respeito do slide anterior, desses malware, spyware e etc. Quando a gente aceita cookies, eles colocam lá as preferências de cookies. Então, aceitar todos, os necessários. Alguns colocam que você tem essa opção, né, de ou aceitar todos ou os necessários, ou preferências de cookie. Outros só colocam aceitar ou negar. A gente tem algum risco em determinados sites aceitando os cookies de ter algum tipo de ameaça ou compartilhar dados que a gente não queira? Eliette, excelente pergunta. O risco diretamente com o cookie, sim, com relação a dados, porque você tem ali os cookies obrigatórios do site, né? E você tem outros que são aquele site pedindo uma gentileza para você compartilhar com ele outros dados, né? Eu recomendo que você sempre leia aquela barra e o que for obrigatório não tem jeito, porque se você não aceitar, você não consegue navegar no site, né? Mas esses que são obrigatórios é uma telemetria só do sistema, de como que o sistema está sendo usado. Não necessariamente do seu comportamento ou de informações pessoais suas. Mas os outros cookies ali, quando você aceita tudo, o risco que existe é de entregar a sua informação para aquela empresa. E ela se compromete num documento interno ali que não vai vazar a sua informação. Tá? Agora, Entendi. o risco do seu computador com relação a essas pragas digitais, ele pode existir se aquele site que você está navegando não for o site real. E essa é uma coisa muito comum, né? É muito comum que algumas ameaças levem os usuários para um site clonado lá do Bradesco, um site clonado lá das americanas, em qualquer e-commerce. Não é culpa dessas empresas, né? O cara clonou de propósito, porque é muito acessado. E aquele botãozinho do cookie, na verdade, é uma autorização para o cara entrar na sua máquina, né? Não tem nada a ver com cookie aquilo. Você acha que é e você vai clicar. Então, você sempre tem que ler o domínio, o endereço que está lá no browser, você precisa ver. É o bradesco.com.br mesmo? Porque às vezes eles fazem assim, bradesco.br.com.br. Não existe esse .br no Bradesco. Então, é uma amolação, mas é necessário ver se o site que você está entrando é de fato daquela empresa. Aí o seu risco com essas ameaças, ele praticamente aí não existe, né? O que pode acontecer é, se você for levada para um site falso e clicar naquele botãozinho de cookie, ele não é um botão de aceitar cookie, ele é um botão permitindo que o seu browser vire uma ferramenta de acesso para o hacker, para o atacante, tá? Então, é uma questão de atenção mesmo ao site. Se é um site que você conhece, aceite somente os cookies que são obrigatórios, né? A menos que você queira deliberadamente aceitar os outros para compartilhar os seus dados, né? Dados de uso, né? Acho que eu respondi a sua pergunta, ou... Sim, sim, muito obrigada. Imagina. Tem casos até que eu digo não aceito e eu consigo navegar. Então também Sim. eu tô partindo. Antes eu achava que não necessariamente eu precisava aceitar tudo. Agora os que têm preferência, agora a gente perde um pouquinho mais de tempo, né? Os que têm É, preferência, eu vou lá ler o que é obrigatório e os que eu não aceito e eu consigo navegar, eu também faço isso. exatamente. Tá. Infelizmente toma mais tempo nosso, né? Mas é importante esse cuidado aí, né? Ah, excelente. Muito obrigada. Imagina. Bom, pessoal, aí aqui eu estava debatendo realmente outros aspectos, né, que tangem também a privacidade, né, porque é o seguinte, a proteção dos dados pessoais, nesse caso aqui, quando você fala de privacidade, ela se torna algo um pouco mais crítico, né? Por quê? Há uma dificuldade enorme em fazer essa anonimização, né, tornar anônimo o que é coletado, né? E também o risco de reidentificar aquela pessoa, porque a reidentificação daquela pessoa também, ela pelo menos lá fora, ela segue regras, né? Se você já identificou, já cadastrou, você vai ficar reidentificando essa pessoa o tempo inteiro, né? Também é uma pauta de discussão como esses sistemas fazem
constantemente querendo te registrar de novo, querendo coletar dados que eles já coletaram, porque a arquitetura por trás da IA naquele sistema, ela não está redonda, ela foi feita ali meio que de qualquer maneira e acaba infringindo regras de privacidade. Tá? Bom, aqui é basicamente esse quadradinho é o que eu acabei de falar aqui, né? Uma limitação na eficácia de anonimizar a informação. Né? Outros aspectos importantes. Desafios ali voltados também para a cibersegurança, né? Como eu estava falando ali de como funcionava um ataque, né? A criptografia de dados, criptografia é uma coisa muito morosa, ela é muito pesada e ela é muito cara, mas a criptografia é mandatória, né? Então, é um desafio para essas empresas. O controle de acesso é rigoroso, né? Por exemplo, o Edmundo está tentando acessar aqui, ele é o Edmundo mesmo? Como que o mundo hoje sabe se ele é o Edmundo? O MFA, que é o fator duplo de autenticação. Então, você passa, você usa o seu usuário e sua senha, mas você pode ter emprestado essa credencial para o seu primo. Como é que o sistema vai saber que você é você? Né? A utilização do MFA tenta eliminar um pouco essa possibilidade de que não seja você. Né? Então, esse é o primeiro pilar do Zero Trust, né? Daquele conceito que eu havia falado. Como é que você prova que você é você? Bom, se eu te mando um código para um telefone que é seu, e esse código tem uma resposta, então é você. Ou você emprestou também o seu telefone para o seu primo, né, desbloqueado. Então, o MFA, que é o múltiplo fator de autenticação, tem resolvido uma boa parte desse gap, né, mas ele não é suficiente. Ainda existem, conforme a IA cresce, os modos de uso da IA crescem, também é necessário pensar em outros modos de fazer essa dupla checagem, vamos chamar assim, né? E detecção e resposta de intrusões, pessoal. Aí são tecnologias que realmente conseguem perceber as ameaças muito rápido numa empresa e dar uma resposta para aquela detecção. Então, um antivírus padrão detecta e manda para quarentena. Um EDR, né, provê uma resposta para aquele incidente. Então, o EDR vai disparar uma ferramenta, ele vai disparar um backup, ele vai avisar um administrador, ele vai avisar o time de SOC, o EDR vai ter uma resposta em cima daquela detecção. Não é um antivírus passivo que simplesmente detectou e mandou para a quarentena e não resolveu o problema. Não alertou ninguém, né? Então, detecção e resposta à intrusão é mandatório que seja usada hoje em qualquer ambiente, tá? Bom, pessoal, aí aqui a gente entra nos sistemas defensivos de compliance, né? O que acontece? Essas são tecnologias, todas elas de próxima geração. Essas tecnologias são representadas pela Gênesis, né? Toda essa problemática que nós debatemos aqui desde o início da apresentação, elas praticamente a forma, né, atual disponível para solucionar parte desses problemas ou tornar isso mais seguro são através dessas tecnologias aqui, né? Não são somente essas no nosso portfólio, essas são as principais. Então, você tem aqui, no caso, pode ser que o pessoal que conheçam várias, né? Eu vou dar só um overview rápido. Fortinet, né? Fabricante de firewall. Então, são firewalls inteligentes, são firewalls que se comunicam com outros firewalls do mundo. Então, se uma pessoa lá na Suíça passa por um evento de segurança, essas caixas se conversam e já defende você dessa mesma ameaça, então você não precisa passar pelo mesmo percalço que o seu vizinho passou, porque é uma rede global de segurança que se conversa, né? Então, estão tentando uma técnica nova ali em outro país, a Fortinet consegue fazer com que todas as caixas tenham o mesmo nível de defesa, né? O Trackdown da Malwarebytes, né, que é aí o antivírus inteligente Next-Gen por trás de grandes empresas, né? Muitas empresas que vocês conhecem, famosas, Big Techs aí, utilizam esse produto. A Genesis é Tier 1 desse fabricante no Brasil. Então, é realmente o maior parceiro da América Latina, da Malwarebytes, né, que fabrica o Trackdown. Esse, pessoal, é um antivírus que, nesse exemplo que eu dei, ele dá uma resposta para aquele incidente. Ele não se limita simplesmente a mandar uma ameaça para a quarentena,
e não te falar como você deve arrumar aquele problema, né? É um dos produtos antivírus mais avançados do mundo na atualidade, né? Vocês devem ter ouvido falar do concorrente dele aí que parou o mundo, né? O incidente aí com a CrowdStrike, né? A CrowdStrike e a Malwarebytes, para vocês entenderem um pouco, são concorrentes ali, quase que no mesmo nível, tá? A Varonis é um fabricante poderosíssimo que está em uso, pleno uso dentro de instituições financeiras, os grandes bancos aí, empresas enormes que têm muita informação. A Varonis consegue descobrir em toda a empresa onde está digitado um CPF, um RG, uma placa de veículo, se tem senha digitada em documento. Para 58 países, essa tecnologia consegue identificar informação sensível digitada dentro de documentos que não deveriam, né? Não, independente de onde esteja esse repositório. ArcServe, pessoal, a Gênesis é a maior da América Latina, né? Nesse fabricante que faz backup avançado. Então, todo esse mundo de informação que pode ser atacada e pode ser destruída, a ArcServe consegue fazer backups inteligentes de forma muito rápida, tanto na nuvem quanto no servidor local, usando o IA. Todos esses fabricantes utilizam IA, né? Usando IA para quê? Para impedir que blocos que já sejam copiados de novo. Isso salva muito espaço em disco, né? Que é a desduplicação. A Illumio, né? Faz hoje aí é uma das maiores empresas de microsegmentação, consegue isolar todo o ambiente. Então, somente computadores que devem conversar com outros computadores, essas regras de quem deve falar com quem na rede, o que esse computador pode não pode ver, o que ele pode ver. Então, a Illumio ela é muito avançada nesse tipo de solução. A AvePoint, né? A AvePoint faz basicamente o que a Varonis faz, mas faz na nuvem, né? Então, todos os seus dados em nuvem, do OneDrive, Google Drive, tudo que precisar de compliance e descobrir onde estão digitadas coisas perigosas, nomes chaves aí, nomes de diretores, palavras-chave, a AvePoint ela aplica esse compliance diretamente na nuvem, né? A Rainforest é um fabricante que trabalha com threat intelligence, então a Rainforest consegue descobrir se a sua empresa tem um domínio clonado, fizeram um site clonado da sua empresa em algum lugar do mundo, se fizeram um grupo do Facebook em 400 redes sociais diferentes, estão falando de você, estão falando do seu diretor, estão falando do gerente, o que estão falando? Hackers estão falando de te atacar na Deep Web, no Telegram, a Rainforest descobre. E você chega antes no problema, tá? Aí você tem aqui EcoTrust, né? A EcoTrust faz a gestão dessas vulnerabilidades, né? Então, você tem aí, dentro de uma rede, computadores, suítes, roteadores, servidores, os dispositivos móveis das pessoas, você tem um mundo de devices aí, né? Todos esses devices podem conter vulnerabilidades. E a EcoTrust descobre aonde estão as vulnerabilidades em qualquer dispositivo para que você possa tratar essa vulnerabilidade, né? E ainda faz o risco cibernético. Quanto vai te custar se o ataque for naquele departamento? Quanto vai te custar se o ataque for no seu file server e por aí vai, tá? Então, pessoal, eu me ponho à disposição também, em nome da Gênesis, para que, caso vocês tenham interesse em entender como essas tecnologias funcionam de forma mais aprofundada, a gente pode fazer aí reuniões direcionadas. E com certeza a Gênesis vai conseguir ajudar vocês, seja qual for a demanda nesse sentido. Eu gostaria de agradecer demais a atenção que todos vocês me deram aqui, pela oportunidade aí da Abrapsa, que é um parceirão aí de tecnologia, um parceirão aí da Gênesis, né? E Edmundo, toma aí para as próximas aí também, tá? Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? Bom, se ninguém tiver algum comentário, então nós vamos encerrar. A Eliette Maria de Carvalho. Fica à vontade, Eliette.
Eu só queria agradecer e, assim, pensando nessa questão da segurança, de vazamento de dados, e até a questão, hoje, não sei, tem várias vertentes de preocupação aí, né, que a gente fala, que a gente trata da inteligência artificial. Hoje você vê, assim, que tá caminhando, pelo menos nível Brasil, né, para a gente ter uma utilização da inteligência artificial de uma maneira saudável ou está um pouco desenfreada, como eles falaram, acho que foi a carta, eu não lembro agora se foi o, o dono da Amazon, agora eu não lembro se foi o Elon Musk que falou, gente, cuidado aí com a inteligência artificial, Foi o Elon Musk, né? Alguma coisa. Foi o Elon Musk, né? Foi sim. Então, Eliette, sim, a gente, apesar de todas essas pontas soltas que a gente debateu aqui, né, a NPD tem feito um belo trabalho nessa fiscalização, digamos assim, e a resposta das empresas, elas têm sido realmente mais abrangentes, né? Então, empresas que realmente não estavam respondendo a isso, agora estão. A gente percebe que é um caminho longo, né, para ser percorrido, mas já está surtindo efeito, sim. Principalmente empresas fornecedoras do governo, essas já teve que se adequar de cara, né? Então, você imagina as empresas que fornecem material para MEC, para merenda escolar, você fornece quem fornece para o governo, realmente já teve que dar esse salto aí nessas respostas, né? As big techs, que são gringas, são de fora, essas demoram um pouco mais para dar uma resposta, mas você vê a NPD já está em cima deles, o Facebook já respondeu, né? Então, sim, a gente enxerga que tá uma crescente, sim, essa melhora, né? Mas o Elon Musk não estava errado ali com relação aos cuidados que ele comentou ali no início, né? Mas sim, ele só respondendo aí, né? A gente percebe assim do outro lado aqui, como os fornecedores de tecnologia, uma melhora assim desse cuidado. Legal, obrigada. Imagina. Mais alguém? Bom, pessoal, então a gente vai encerrando esse nosso bate-papo, tá? A Brapsa agradece aí a participação de vocês e eu passo a palavra para o Renato para o encerramento, tá bom? Edmundo, obrigado. Juliana, o time todo, muito obrigado. Obrigado, pessoal, pela interação também. Foi um prazer aqui novamente estar com vocês e estamos à disposição aí, né, para mais debates de tecnologia, os quais a gente consegue auxiliar e ajudar aí. Agradeço mesmo a atenção de todos e bom dia para todo mundo aí. Pessoal, bom fim de semana para vocês, viu? Renato, um abraço. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.